metas de vendas e depois, na sequência, a gente fala sobre o Paulinho. Primeiro sobre essa situação das metas aí para o ano. Beleza, vamos começar pela dívida. Primeiro, eu acho importante a gente citar primeiro que a dívida cresceu de 1,3 para 1,4 bilhão de reais. Esse é o novo número da dívida do Galo. O Bruno Musi detalhou que a dívida cresceu muito por causa dos investimentos no futebol. Aqui ele citou de contas a pagar, né? Apesar de a dívida relacionada à Arena MRV ter caído cerca de 80, 90 milhões, essas contas a pagar, das quais ele citou aqui pra gente, foram que fizeram essa dívida crescer. Obviamente que agora, né, 2 anos atrás, mais ou menos em 2022, quando teve aquele Galo Business Day aqui, o torcedor vai se lembrar que a meta era zerar essa dívida até 2026. Agora o discurso é completamente diferente. Ele mesmo já falou que a meta é inverter a curva, como ele disse, né? Começar a quitar a dívida em 2028 ou 2029. Diz que o cenário financeiro do Atlético é bem complicado para os próximos anos. Mas, de toda forma, ele garantiu que isso não vai atrapalhar os investimentos no futebol do clube. Em 2024, o Atlético teve o recorde de faturamento, né? E terminou pela primeira vez com superávit de 8 milhões, mas eles consideram um superávit dentro dos padrões que a SAF coloca. Foram 502 milhões de receitas operacionais, mais 170 milhões de vendas de jogadores. Entre elas, alguns mecanismos que o contrato do Savinho, de venda do Savinho, foram ativados, e a venda do Paulinho, que a gente vai destacar mais daqui a pouco, só que ela também entrou no balanço financeiro de 2024. Então o Atlético ano passado teve 77% do seu orçamento voltado para o futebol. Desse valor todo aí, cerca de 77% foi destinado todo para o futebol masculino, tá? Esse valor é importante citar, que é o masculino. Torcedor preocupado com contratações, né? Aqui o Bruno Musi, ele diz que apesar dele ser CEO do clube, ele não gosta de falar quando o tema é o futebol, quando o tema é contratações. Ele deixa isso para o departamento de futebol, Vitor, Pedro Moreira, essas outras pessoas do Atlético. Segunda-feira, ele já até avisou a gente, segunda-feira, além da apresentação do técnico Cuca, lá na cidade do Galo, que vai ter um treino aberto para a imprensa, a gente também vai ter uma conversa com o Vitor e com o Pedro Moreira, com o Rodrigo Weber do Siga, para falar sobre essa janela de transferência do Galo, como é que foi essa movimentação do Galo, como está sendo essa movimentação do Galo na janela de transferências. Mas eu achei importante destacar uma frase que ele trouxe aqui pra gente, que quando a gente questionou ele sobre a questão dos valores que serão destinados, o Rubens Menin, que tanto falou de a venda do Paulinho seria totalmente revertida para dentro do futebol do Atlético. Quando a gente questionou ele disso, ele disse que a destinação do capital de uma empresa, quem define são seus gestores. Então já jogou a bomba para os 4 R's, digamos assim, Pedro. Muito bem. 1,5 bilhão quase de dívida. Começar a quitar, eu nunca vi começar a quitar. Para mim, você quitou, você não quitou. Começa a quitar, você vai começar a pagar, né? 2028. E outras situações que chamam a atenção nesse balanço com relação ao investimento no futebol ter aumentado, explica, né, o aumento dessa dívida. Põe na tela aí as finanças do Atlético para nós, André. Lembrando que esses objetivos aí foram apresentados para o Gabriel Milito na contratação dele, né? Então a gente está dando uma passada aqui do que foi projetado. Atenção para o material feito por Gabriel Marques. Quando o Milito chegou, então projetavam 64 milhões em vendas. No Brasileiro era G6 com 36 milhões. Na sexta posição. Oitavas da Copa do Brasil, 5 milhões e 670. Oitavas de Libertadores gerando mais ou menos 31. Um total de 137. Ali tá escrito errado ali, tá? Oitavas de Libertadores, não, o Atlético foi finalista. Vacilei. É verdade. Então isso aqui você desconsidera, tá? Desculpas. Aqui é finalista de Libertadores. Oitavas era a projeção que tá do lado de cá. Aí, começou o ano. De venda de jogadores, você vendeu a metade do que você projetou aqui. Mas daqui para baixo, companheiro, o Brasileiro também ficou abaixo, não ficou?
Só que aqui, ó, Copa do Brasil e Libertadores, olha o que você arrecadou. E olha ao final, você arrecadou 201 milhões contra 137 projetados. Essa dívida não pode subir. Vocês não podem falar que o ano, pelo menos financeiramente, foi ruim. Porque o fracasso foi dentro de campo, fora de campo não foi. Estou falando questão de projeção. Ah, mas poderia ter sido meio bi, poderia. Poderia. Se vocês tivessem investido mais 100 milhões no meio do ano, será que não daria? Com investimento no meio do ano, que foi o que o Textor também fez, acreditando que agora a correção feita, tá? Vice da Copa do Brasil, vice da Libertadores. Então você projetou 137 na temporada e você arrecadou 201 milhões, cara. 201 milhões arrecadados. Fora o Botafogo, quem arrecadou mais que isso no futebol brasileiro? Tá faltando bilheteria ainda. Ainda tem bilheteria. Esse é o tchan do Todo negócio. jogo lá era mais de 2 milhões de renda. Muito E outra dinheiro. coisa, bilheteria, estacionamento, bares, é tudo do Atlético. Então nós estamos colocando 201 milhões ali. Então assim, desculpa, essa dívida ela não pode subir com esses números aí. Agora, ficar nessa de não, nós temos que ter uma turma aí que está entrando em defesa, voraz e tal. Não tem defesa. Não tem defesa. Se alguém tentar colocar na sua cabeça que fora isso aqui, você projetar 137, faturar 201, fora isso aqui, tem algum tipo de vantagem no ano aí, tá querendo te... Aí é engodo. Aí é engodo. Ou não é, André? Não tem como não, né? E acho que o torcedor ele fica muito preocupado para onde que vai essa grana, né? Porque quando, na época de se vender o shopping, ia trazer 4 Hulks por ano, né? Ia mudar o Atlético. Vendeu-se o shopping, aumenta-se a renda cada temporada e o time não melhora. Não investe no time. Não investe, não tem jeito. Então o torcedor fica muito preocupado com isso. O Milito sofreu. Eu acho que o Milito ele tirou água de pedra nesse elenco. Para mim ele tinha que continuar para a temporada 2025. Não acho que era sair. Vem se falando muito de quem vai assumir o Atlético. Para mim a conversa era outra. É o quanto será investido no Atlético para se fazer um elenco competitivo. Não se pode dispensar em brigar brasileiro, sul-americano e Copa do Brasil em 25 com 12, 13 jogadores, como o Milito falava que tinha. Você tem que ter pelo menos ali 16, 17 jogadores que entrem e mantenham o nível. Então, para isso, precisa investimento, precisa colocar dinheiro, precisa contratar aí no mercado. É isso que está faltando para a diretoria do Atlético. Assumir os erros que teve em 2024 e mudar. Tem que trazer jogador e fortalecer o elenco. Time tem. Não tem elenco para a temporada que vem. Se vocês acham que vocês perderam $500 milhão e que de fato poderia ter arrecadado muito mais que esses 200 aqui, no meio do ano vocês poderiam ter pensado nisso, a projeção. Né? Só que vocês optaram por fazer o caminho mais... Gente, vocês deixaram com 201 arrecadados aqui, agora, mas independentemente de qualquer coisa, uma parcela de 500 mil do Davis vocês atrasaram, vocês estão de sacanagem. Tudo para esse negócio de bater orçamento aí, etc e tal. Vocês estão de brincadeira, R$500 mil. Vocês não pagaram do Davidson lá, O Atlético divulgou agora, essa semana. Cada jogo é um lucro, uma receita líquida. Maior arrecadação da história do Atlético, uma arrecadação recorde com o futebol, que ela não vai acontecer de forma recorrente. O Atlético não vai chegar todo ano na final da Copa do Brasil e da final da Copa do Libertadores. Isso é muito difícil que aconteça. Por mais dinheiro que o clube tenha, isso é muito difícil que se repita todo ano. Então a gente está falando já de um ano excepcional. A gente está falando da venda no final do ano passado de um dos principais jogadores do clube em uma das maiores transações da história do Atlético, que foi a venda do Paulinho para o Palmeiras. E ainda assim a gente teve um aumento significativo na dívida, de R$100 milhões. É um valor muito grande para se aumentar a dívida. E aí, é claro que a gente não vai ficar batendo toda semana ou sempre nesse assunto, porque já debatemos lá atrás, quando o Atlético se transformou em SAF, no quão problemática foi essa transação, pelo fato dos mesmos compradores serem os vendedores, e a gente já falou muito a respeito disso aqui. O ponto que a gente precisa debater hoje, porque agora não dá para discutir mais, ou não convém discutir mais a formação da SAF do Atlético, o que a gente precisa debater agora é a situação atual, olhar para o retrato atual, e para o que foi falado lá atrás. A informação era que em 2026... o Atlético já teria a sua dívida equalizada. Depois esse número foi para 2028. E agora já não tem mais nem prazo.
A dívida, em vez de ser equalizada, ela está aumentando, mesmo, repito, num ano de recorde de arrecadação por parte do Atlético. Então, isso precisa ficar muito claro e isso precisa ser debatido. Por quê? Ou mentiram lá atrás, ou foram absolutamente incompetentes. Não tem outro caminho. Porque a gente está falando de um erro gigantesco. A gente está falando de uma dívida lá atrás que estava projetada para 2025 em 400 milhões de reais e que hoje ela é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. 1 bilhão não é margem de erro. Porque é lógico que quando você vai fazer um planejamento financeiro para um clube desse tamanho, você é surpreendido no caminho com muitas coisas, né? Os donos do Atlético têm falado muito a respeito da questão da taxa de juros, que de fato era esperada terminar o ano em 8, terminou o ano em 12. E isso é significativo, evidentemente. Mas não é só isso que justifica uma diferença de 1 bilhão de reais no planejamento lá de trás para agora. Então, assim, esse assunto precisa ser debatido profundamente, o Atlético precisa encontrar soluções. Eu vejo 3 caminhos possíveis para o Atlético. O primeiro caminho é apertar o cinto. Apertar o cinto. E para isso precisa falar a verdade com o torcedor, que é difícil. Difícil falar a verdade com o torcedor. Mentir às vezes é mais fácil. Mas você precisa chegar para o torcedor e explicar. Olha, a situação financeira ela é caótica, o clube não tem como pagar a dívida dessa forma, nós vamos ter que reduzir brutalmente o investimento para que o clube consiga pagar a dívida. Vai precisar ter coragem para fazer isso. Primeiro porque o discurso lá atrás era muito diferente, era de contratar um Hulk por ano, e agora vai ter que ser de vender um Hulk por ano. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a recuperação judicial. O Atlético é o único clube que se transformou em SAF com uma dívida gigantesca e que optou por não fazer a recuperação judicial. Porque não interessa aos donos, porque, de certa forma, eles são os credores. Enfim, é uma situação complexa. Então, essa recuperação judicial ela não foi um caminho definido pelo clube, mas seria uma possibilidade para equalizar essa dívida. Ou a terceira, Miranda, é colocar muito dinheiro. Vai ter que aportar bastante dinheiro para conseguir respirar, porque a tendência é essa dívida aumentar. A situação do Galo não está fácil, Grace. Começando aí da terceira, se não forem os próprios